Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje o nosso convidado é o escritor Willy Bergamin. Vamos aqui tratar de algumas das obras do escritor que também têm se transformado, se podemos usar esse termo, mas digamos assim, estimulado seria o termo mais adequado, curtas-metragens de ficção. Willy, é um prazer tê-lo conosco novamente na TV Câmara, você que já foi inclusive apresentador deste programa. Obrigado, Fábio, pelo convite. Olá, amigos da TV Câmara. É sempre um prazer poder voltar para casa, como eu sempre digo, e falar da produção cultural da nossa região. Willy, tu estás preparando, eu até anotei aqui para não errar os nomes daqueles que estão participando das produções, tu estás preparando um curta-metragem baseado no livro Contos de Amores Vão. E o conto especificamente que vai basear essa produção é Como Matar um Suicida. O livro que já está sendo, o curta-metragem, desculpa, que está sendo já redigido pelo Roberto Nichetti, foi estagiário da TV Câmara, com a direção do Celso Perotto. Também foi editor aqui da nossa TV Câmara. Dois grandes profissionais aí que estão te ajudando sem dúvida nenhuma. E quem está acompanhando a nossa programação, essa nossa entrevista, vai, em determinado momento, a nossa produção já vai providenciar, acompanhar imagens de um outro curta-metragem teu, aí originado do Sino do Campanário, outra obra de contos que gerou então curta-metragem de mesmo título, este dirigido pelo Robson Cabral, com o ator principal, que é um protagonista só, o ex-secretário da Cultura, João Tonus, muito conhecido na nossa cidade, grande entusiasta da cultura. Nós havíamos conversado um pouco antes da nossa transmissão e eu te colocavas que entre as duas obras, tanto o Sino do Campanário como no caso de Como Matar um Suicida, há a temática do suicídio como um ponto assim, no segundo conto que eu fiz menção, mais explícito. No caso, Sino do Campanário, com uma questão mais problematizada, que não chega a se consolidar, mas que é, de certo modo, aventada. Por que esse interesse de, ainda que com nuances diferentes, em duas obras explorar essa temática? Na verdade, foi uma grande coincidência, né? Ter os dois contos meus levados para as telonas, tratando dessa temática, né, do suicídio. Embora seja uma problemática que eu tenho me debruçado há algum tempo, eu acho que é um case literário, né, desde Shakespeare, antes dele inclusive, a questão do suicídio, né, tirar a sua própria vida por algum descontentamento ou por algo que não sai às vezes como a gente espera. Obviamente que a gente faz isso também de uma maneira implícita, né? Não é nada assim tão explícito, mas que provoca uma reflexão, como eu disse, num período contemporâneo onde isso acaba sendo um assunto velado, né? A gente sabe que a própria imprensa não trata isso de uma maneira tão clara. Fatos de suicídio não são publicados pela imprensa, às vezes só balanços e índices, né, de como cada então, região... Isso tudo acabou me levando a refletir sobre isso. Além do fato de eu ter casos na família também, né? Tem alguns históricos que me fizeram pensar mais ainda sobre isso. Mas o fato de ir para as telas foi mero acaso, mera coincidência. Eu tenho uns 40 contos escritos, né, ao longo desses 10 anos de carreira, e por um acaso foram os dois que despertaram a atenção do pessoal do cinema, né, que acabaram me procurando para transformar em curta-metragem. Bom, a morte historicamente é um assunto tabu para toda a sociedade, diferentemente de crenças, enfim, todos encaram a morte como um tabu e tentam de uma forma ou outra, até por meio da religião, se confortar de algum jeito para tentar assimilar melhor esse fato inevitável. Que é doloroso, que é sofrido, que é sempre traumático. Eu lembro que até eu li uma vez numa reportagem que os monges nos mosteiros diziam todos os dias um para o outro: lembre-se de que um dia você vai morrer, quase como um mantra diário, assim. Mas... a questão da finitude, né? Exatamente. Da proximidade da morte. Me chamou a atenção que, por exemplo, no conto do Sino, no conto de Como Matar um Suicida, o problema é que eu digo como ligação das frases e o título é Como Matar um Suicida, então é difícil para mim ficar repetindo como e o como, mas é uma cacofonia, mas
está praticamente inevitável na nossa conversa. Mas, enfim, no conto Como Matar um Suicida, logo na abertura, tu fazes uma breve reflexão antes de entrar na história propriamente dita, de que para alguns o suicídio seria até um ato de coragem. Eu praticamente acho absurdo considerar o suicídio um ato de coragem, mas está escrito ali, que o fato de a pessoa se encorajar a tirar a própria vida, e aí tu misturas alguns personagens de sucesso que se suicidaram, como por exemplo o ex-presidente Getúlio Vargas, a atriz Marilyn Monroe, etc. e, enfim, às vezes pelo sucesso excessivo ou pela dificuldade de conduzir, de achar um maior sentido além da própria fama. Por um motivo ou outro, as pessoas, entre aspas, se encorajam a tirar a própria vida. Mas por que aventar que isso poderia ser, quem sabe, um ato de coragem? Na verdade, o conto todo, Como Matar um Suicida, ele é um conto extremamente irônico. Na verdade, o personagem principal do conto, o Zé Cacão, em nenhum momento ele pensa em suicídio. As circunstâncias que levam ele à morte são muito adversas ao que ele planejava. Então, o conto todo ele é irônico. Na verdade, ele acaba sendo morto. Ele acaba sendo morto, ele acaba sendo assassinado, né? Esse suicídio ele é metafórico, né? Ele é irônico nesse texto, que é bem diferente do conto O Sino do Campanário, que é um conto mais denso, mais pesado, né? A questão do suicídio, apesar dela estar implícita, ela é refletida de uma maneira mais séria, né? E o Como Matar um Suicida não, ele é um conto brincalhão, eu brinco, né? Eu brinco com as palavras, né? Eu brinco com a forma do conto e isso acabou agradando. Então vai ser bem legal ter dois contos meus levados para o cinema que tratam do mesmo tema, mas que são totalmente diversos um do outro, né? Um é denso, pesado, um drama pesado, e o outro é um conto irônico. O Sino do Campanário fica, para quem não assistiu, e alguns que devem estar nos acompanhando provavelmente já devem ter assistido, mas para quem não assistiu, é um padre, digamos assim, no interior do campanário, que campanário é um espaço onde há sinos em uma igreja. Então ele fica ali fazendo introspecção e refletindo, e é interessante porque do ponto de vista subjetivo é como se ele já estivesse morrido, porque ele encontra tanta falta de sentido na sua vida, que seria aqueles casos em que se fala que a pessoa só está ali, o corpo, mas... Ele existe, não vive. Não vive, Foi exatamente. O que aconteceu com esse padre, né? E então ali o suicídio seria basicamente a falta de sentido para a continuidade da vida dele, embora ele esteja vivo. E aí o desabafo dele acontece de forma a se isolar no térreo do campanário e começar a agitar os sinos. No caso de Como Matar um Suicida, tu constróis toda uma alegoria do que seria, digamos assim, aqueles personagens gauchescos, e podemos remeter, por exemplo, ao Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. O tempo das intendências. Aquele gauchão, como poderíamos dizer, que se dá muito bem com as mulheres, que tem a fama de ter muitos casos, de viver grandes paixões. E é interessante que, ao término ali, vão duelar duas mulheres, em tese, para disputar a preferência dele, e ambas acabam o matando. Então, as prendas daqui são muito faca na bota, como diz o narrador do conto. Então ele é assassinado, mas não deixa de ser, entre aspas, um suicídio metafórico, dessa alegoria. Ele acabou procurando isso de uma que maneira havia indireta, em torno dele, né? Exatamente, então, exatamente. Isso é bacana. Como eu disse, né, ver dois contos que tratam da mesma temática, mas de uma forma totalmente diversa. Eu quero ver como o pessoal do cinema vai se sair para levar isso para a tela, como eles vão fazer para transformar isso em imagem. Isso é o bacana de quem escreve, né? Eu disse ontem mesmo numa entrevista por um blog literário, que é interessante ver aquela ideia que eu tive, ou que os escritores como um todo têm, lá no silêncio do seu quarto, ou do seu escritório, ou da sua biblioteca, sendo adaptados para outras linguagens, para outros suportes artísticos. E eu sou um privilegiado nesse sentido, é o segundo conto meu que é levado para o cinema. Eu já tive 2 trabalhos levados para o teatro, já tive obras adaptadas para espetáculos de dança, para peças radiofônicas, e é muito legal ver a maneira como os outros artistas encaram o nosso trabalho e como eles fazem para transformar aquilo em linguagem artística. E como funciona a tua participação na construção desses curtas? Porque
que muito se fala quando uma obra literária vai ser adaptada para o cinema, é que o escritor ele acaba perdendo O controle, quase que né? o controle da obra. Ela vai ser adaptada e aí sempre há aquela pergunta que o público faz também. Mas será que o filme vai ser fidedigno ao livro? Até que ponto ele segue ou a adaptação poderá até distorcer? E também como é que fica o comportamento do escritor diante desse processo? Sim. Tu influencias no trabalho dos diretores, dos roteiristas? No primeiro curta, trabalho ou a que- isenção, assim? No primeiro trabalho, que foi o Sino Campanário, que eu tive a oportunidade de ver uma adaptação, eu confesso que eu sofri demais. Até entender que o conto serve de base para a produção de outra linguagem artística. Na verdade, é uma nova obra. Exatamente, é uma nova obra, é uma nova linguagem artística, totalmente diversa. Eu participei das filmagens do Sino do Campanário e entendi, naquele momento, que existem metáforas ou construções estruturais literárias que é impossível levar para a tela. Claro. Que o diretor ele tem que achar alguma maneira, alguma fórmula para transformar aquilo, que não vai ser exatamente ao que está escrito, né? Mas que represente aquilo como signo, como símbolo. Então, né, essa primeira participação eu sofri muito, né? Eu pensei, pô, estão traindo meu texto e tal. Depois eu entendi que aquilo é uma base, né? Que é uma outra linguagem artística e que realmente, por exemplo, tem uma cena do filme, o Sino Campanário, que tem um relógio dentro da torre, um pêndulo, né, que vai de um lado para o outro, que não está no conto. Mas quando a gente chegou nas locações e vimos aquilo, pensamos junto, eu pensei inclusive junto com o diretor, eu digo, é impossível não tratar da questão da passagem do tempo, que é um dos motes do conto, o padre que envelhece, que está morrendo, o tempo que vai passando, sem levar aquele pêndulo para a tela. E ele não existe no conto, mas caiu perfeitamente no filme. Então, quando eu me toquei dessas coisas, eu comecei a desopilar com isso. A peça, A Mordaça, que foi baseada num texto meu também, peça de teatro, ela é completamente diferente, porque ela é feita para o público juvenil, e para o público juvenil é preciso elementos para segurar uma galera, um teatro com 200, 300 adolescentes. Então eles colocaram músicas, colocaram danças, que obviamente não estão no texto, mas que funcionam bem na peça de teatro. Então, quando eu entendi isso tudo, eu desopilei e larguei de mão. Digo, olha, Até porque é um detalhe, quando se anuncia um curta, um filme, é baseado na obra do autor fulano de tal. Não tem como Então, fazer exatamente igual. Uma obra é o curta, outra obra é Eu li o livro. o roteiro que o Roberto Nichetti fez do Contos de Amores Vãos, do Como Matar um Suicida, que é do livro Contos de Amores Vãos. Eu li o roteiro e fiquei surpreso, assim, tipo, nossa, ele viajou, né? Mas ele criou coisas muito bacanas e eu desconfio que o roteiro dele ficou até mesmo, se não melhor, ele conseguiu se equiparar bem ao conto, o que é raro. A gente, quando lê um livro e vê o filme, em 90% dos casos a gente prefere o livro. Sim. Mas nesse caso eu achei que ele foi muito feliz e vai dar muito pano para manga. Alguns mais metódicos acabam assistindo e ainda folheando o livro para acompanhar, ver a fidelidade, né? Outra, Mas isso não existe. Eu já conversei com outras pessoas, o próprio Pozenato, que teve o Quatrilho, né, adaptado. Sim. A gente conversou muito já sobre isso e ele já me disse várias vezes, né, que realmente não tem como esperar isso. Claro. E tem uma previsão de quando lançar esse curta esse novo curta? Olha, pelo eu Celso? não tenho conversado com a equipe ultimamente. A última vez que eu falei foi quando eu vi o roteiro, né? Um primeiro tratamento do roteiro. Gostei demais, como eu disse. Eu acho que o Roberto Nichetti foi muito feliz. Eu sei que eles já estão se reunindo. Eu falei com uma atriz que não me deu maiores detalhes, mas me disse que eles já estão se reunindo para estudar os papéis, para ver quem vai fazer o quê. E imagino que para o final do ano, início do ano que vem, a gente já consiga ver nas telas aí o Como Matar um Suicida. Bom, nós tocamos em vários pontos e estamos chegando próximo ao final do nosso tempo. Que outro aspecto, a teu ver, seria importante destacar que nós não abordamos até aqui? Olha, o Como Matar um Suicida é um dos contos do meu livro que eu considero o meu melhor trabalho, que é o Contos de Amores Vãos. Contos de Amores Vãos são 20 histórias, 20 contos. É aí que eu queria chegar. Nós centramos muito nos contos que já virou o curta-metragem Sino do Campanário e outro que vai virar Como Matar o Suicida.
Teria como tu dares uma passeada em outros contos? Pois é, Como Matar um Suicida é um dos 20 contos do meu livro Contos de Amores Vãos, que é um livro que tem me dado bastante alegrias. Ele foi eleito em 2012 pela Academia Caxiense de Letras, o destaque literário da Serra Gaúcha. Ele foi livro do mês na Jornada Literária de Passo Fundo, ano passado. Estive lá na Universidade de Passo Fundo, que é a capital brasileira da literatura. Muito famosa estudando meu jornada, livro, a Jornada Literária, é um evento conhecido fora do país. E o meu livro teve uma aceitação muito boa. Esse é um dos contos, e detalhe, não considero um dos melhores contos do livro. Eu acho que tem contos melhores no livro, inclusive. Claro. Mas talvez por ser um pouco mais lúdico, por ter a questão da ironia e do humor, e da crítica, inclusive, é um conto bastante crítico, e talvez pela imagética do conto, né, pela facilidade em transformar aquilo em imagem, talvez tenha sido escolhido. E aí entra o olhar de quem vai adaptar também. Exatamente, isso é muito subjetivo, né? As pessoas elegem o melhor conto de acordo com a sua bagagem, de acordo com a sua cultura. Então isso é muito relativo, é muito complicado dizer esse é o melhor ou esse não é. Mas eu fico muito feliz de ter mais um trabalho adaptado, espero que o pessoal goste e que também procure o conto e também procure o livro. Acho que isso é importante. De repente até surgem novas sugestões, até dos próprios leitores. Né? O Contos de Amores Vãos são histórias de amores malogrados, histórias de amores que não deram certo, 20 histórias de amores que não deram certo. Quando eu publiquei o livro, dezenas de pessoas me procuraram para contar suas histórias de amores malogrados. Eu já teria material para escrever mais 2 livros igual a esse. Né? Todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo experimentou. E que acaba sendo, em última análise, a inspiração das mais diversas músicas, né? Das músicas e dos todos filmes os gêneros e dos livros, e a ficção, a ideia dos amores mal-sucedidos. É mote sempre, dá muito pano para manga. E o mais interessante, que serve como base para novas tentativas. Então, exatamente. É um ciclo praticamente sem fim. O sujeito não pode deixar de continuar tentando. E não vai acabar, né? Não vai acabar tão cedo, né? Eu digo para os jovens, quando eu dou palestra para adolescentes, eu digo, olha, se vocês ainda não experimentaram a frustração de um amor malogrado, eu digo, me desculpem, mas vocês vão experimentar. Isso faz parte da vida. E a gente tem que aprender com isso também, aprender a lidar com essas frustrações, essas dores, essas fraturas, como eu chamo no próprio conto. Sem dúvida. Willy, quero te agradecer mais uma vez, foi um privilégio conversar contigo e já deixo o convite para que daqui a alguns meses, ou pelo menos no que coincidir com o lançamento, mais ou menos, do próximo curta-metragem, tu retornes aqui para nós conversarmos e darmos continuidade. Será um prazer, só convidar que eu estou sempre aqui. É sempre um prazer voltar e poder conversar com essa população que curte cultura e que degusta o que a gente fabrica e faz artisticamente aqui na nossa região. Obrigado. Maravilha, então. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos, então, com o escritor Willy Bergamin. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Obrigado.